Encontrar um texto, Romanos capítulo 10, versículo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 13. E o texto sagrado, nessa versão que nós estamos trabalhando, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque, Romanos 10, 13. Isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar a partir desse texto a ideia do clamor invisível dos que nunca ouviram. Essa semana eu recebi um contato do pastor Leônidas. Ele está na África, em Moçambique, mais uma das viagens que ele faz sempre. Essa já é a segunda ou terceira viagem esse ano, ele ainda vai mais umas 2 vezes de novo lá. Ele estava me compartilhando que esse ano eles resolveram fazer uma incursão numa aldeia próxima lá da aldeia Floresta, onde tem o Ministério Bom Samaritano. Os irmãos aqui da nossa igreja já ouviram várias vezes falar sobre isso. E os irmãos já sabem e têm uma noção que o país é um país com muita pobreza, com muita fome, com muita necessidade. E o pastor Leônidas disse que resolveram fazer uma incursão numa aldeia mais pobre ainda. E ele resolveu levar comida para 500 crianças. Quando eles chegaram lá, tinham mais de 1000 crianças para comer. E ele disse que foi a maior tristeza da vida dele, foi ter que despedir criança sem comida. E não foram 5 ou 10 crianças, ele disse que foram centenas de crianças. Porque eles não tinham realmente como dar mais do que o que eles haviam levado. Agora, você imagine a tristeza do coração desses irmãos, mas imagine muito mais a tristeza dessas crianças, que foram na expectativa de poderem comer alguma coisa, e tiveram as suas perspectivas frustradas. Tem um garoto, o Nando, que esteve no Brasil com o pastor Léo recentemente, lá de Moçambique. E ele disse que antes de conhecer a Jesus e de conhecer esse ministério lá do Bom Samaritano em Moçambique, quando ele sentia fome, ele comia barro para fazer um peso na barriga. Eu nunca comi barro, apesar de ter uma barriga de barro, né? Nunca comi barro, não sei que gosto tem barro, mas eu acho que não é uma boa comida para se comer. E é um clamor invisível de centenas de milhares de crianças, não só na África, mas aqui no Brasil também. Aqui na nossa cidade talvez nós tenhamos algumas crianças que estão indo dormir agora e não fizeram uma refeição. Agora, imagine o nosso papel de pessoas que conhecemos a verdade e que precisamos anunciar essa verdade do mundo. Há muitas pessoas, uma associação cristã protestante, que cuida dos números e das estatísticas do avanço da pregação do Evangelho no mundo, chamada Joshua Project, estima que há mais de 3 bilhões de pessoas no mundo
que nunca ouviram falar acerca de Jesus. A gente acha que isso parece ser mentira. É impossível que no mundo com tanta tecnologia que como existe, não tenha pessoa, existe pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas isso é verdade. O apóstolo Paulo, com profunda sensibilidade missionária, ele escreve aos irmãos de Roma uma verdade avassaladora. Ele diz assim: ninguém pode crer se não ouvir. Ninguém pode ouvir sem que tenha pregação. E ninguém pregará se não for enviado para pregar. Diante dessas verdades que Paulo está falando, nós precisamos ouvir o clamor invisível daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Um clamor que ecoa no coração de Deus e que deve mexer com os nossos corações. Hoje o Brasil Congregacional lembra o Dia Nacional de Missões. E por isso, eu gostaria de pensar sobre essa ideia, o clamor invisível daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. O apóstolo Paulo aqui, nessa passagem de Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15, ele nos apresenta uma progressão teológica que revela tanto a urgência quanto a lógica da obra missionária. Esses versículos que são frequentemente citados em contextos missionários, eles devem ser lidos com muita reverência e com muita responsabilidade, porque esses versículos, eles estabelecem o caminho pelo qual a salvação alcança os povos do mundo inteiro. E notem, meus irmãos, que esses versículos, eles começam com uma promessa gloriosa. Qual é a promessa gloriosa? Acompanhe comigo, versículo 13 do capítulo 10. Diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, o que a Bíblia está dizendo é uma citação, Paulo fazendo uma citação de Joel, do capítulo 2, o versículo 32, reiterando que a salvação é universal no seu alcance. E esse termo, como diz aí, todo aquele, aponta para a inclusão de qualquer pessoa. No contexto de Paulo, era a inclusão dos judeus e dos não-judeus, que são os gentios, homens e mulheres, povos de todas as etnias, de todas as culturas. Porque essa promessa é aberta, é uma promessa ampla, mas ela tem uma condição clara. E qual é a condição? É necessário que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, a necessidade ou a condição clara é invocar o nome do Senhor. E a palavra grega aqui usada para invocar, ela traz a ideia de um clamor sincero, de um clamor dependente, mas um clamor também cheio de fé. Não apenas uma repetição verbal, sabe? Você citar algumas palavras, mas é um apelo que nasce de dentro do coração. E essa expressão de um verbo que começa será salvo, está num futuro que no grego é chamado de um futuro passivo, indicando que a obra da salvação, ou a obra que Deus opera em favor do ser humano, não é um resultado de mérito ou esforço do homem, mas isso é a ação direta de Deus, o Todo-Poderoso. Contudo, Paulo imediatamente nos confronta, quando ele disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo vem e nos confronta com uma série de perguntas retóricas que revelam uma crise. Como assim, pastor? Ele diz assim, se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza, a condição para ser salvo é invocar o Senhor. Mas como invocar aquele que eles não creram? Eles não sabem quem é. Como é que eles vão crer naquele que eles nunca ouviram?
ouvir se não há quem pregue? Está no versículo 14 isso. Essas perguntas revelam a lógica do discipulado, era para acordar vocês, do discipulado e da missão. Porque não se pode invocar um Deus em quem não se crê. Como é que você vai buscar uma coisa que você não acredita? Você não vai buscar. Não se pode crer num Salvador que nunca ouviram falar dele. A fé vem pelo ouvir. E esse ouvir é uma exposição à mensagem do Evangelho. E essa mensagem chega através de quem? Essa mensagem chega através da pregação que nós vamos pregar. Então, essa palavra ouvir aqui vai além do ato físico de escutar. Essa palavra ouvir no grego original implica um entendimento, a aceitação e a resposta que se dá àquilo que se ouve. E essa pregação aqui, descrita dentro desse texto, não é uma palestra. Não é uma palestra com um compêndio de moralidades. Mas é o anúncio solene de um rei que proclama libertação àqueles que estão cativos de um problema gravíssimo chamado pecado. Mas Paulo vai ainda mais fundo. Quando ele faz a pergunta final no versículo 15, a parte A do versículo diz assim: e como pregarão se não foram enviados? A obra missionária começa não no campo, mas a obra missionária começa no coração da igreja. A obra missionária começa nos nossos corações. Pregar é um resultado direto do envio. Mas esse verbo enviar aqui, no grego, apostelô, é, irmãos, o mesmo verbo usado no envio de Jesus pelo Pai ao mundo. Aquele que Jesus diz assim: o Pai me enviou, é o mesmo verbo. É o mesmo verbo que Jesus usa para enviar os apóstolos. E agora Paulo vem e fala o mesmo verbo para enviar a igreja ao mundo, que somos nós. E esse envio implica em intencionalidade, implica em preparo, implica em apoio, implica em oração, implica em investimento. Uma igreja que não envia, ela está rompendo a corrente da salvação. Descrita por Paulo. Porque ele diz assim: sem envio, não há pregação. Sem pregação, não há audição. Ninguém escuta. Sem audição, não há fé. E sem fé, não há invocação. E se ninguém invoca, não tem salvação. A gente pode até concluir, quando Paulo cita Isaías 52, 7, que é a citação do que está no versículo 15, a parte final do versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo está citando Isaías 52, 7. Essa frase, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, era originalmente usada para descrever os mensageiros que anunciavam a libertação de Israel do cativeiro babilônico. Aqui, ela é aplicada aos pregadores do Evangelho, cujos pés são chamados de formosos. Não é por causa da aparência do pé, não, que pode ser um pé torto, pode ser até que nem tenha pé, literalmente falando. Mas, por onde vão e o que levam é o que importa, a boa notícia do reino de Deus. Paulo faz uma referência que o poder não está no vaso em si, mas no que está dentro do vaso. Um vaso em si, ele não faz muita coisa. Mas se esse vaso está cheio, o valor do vaso é
consequentemente multiplicado pelo conteúdo que ele possui. E nós temos guardado em vasos de barro um tesouro incalculável, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Esses pés formosos são aqueles que caminham por lugares difíceis, que enfrentam realidades hostis, e mesmo assim, eles são considerados belos. Sabe por quê? Porque eles levam vida onde há morte. Ele leva luz onde há trevas. Sabe, meus irmãos, um famoso missiólogo chamado Ralph Wright, ele disse que o maior problema hoje não é a falta de oportunidades, mas é a falta de envio voluntário, deliberado da igreja. A questão, trocando em miúdos, é que ninguém quer ir. E aqui, Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, é mais que uma exortação. É um manifesto missionário inspirado, um chamado para cada um de nós, como igreja do Senhor, cada crente, cada comunidade, cada igreja seja despertada para a necessidade de ser e de formar proclamadores do Evangelho entre todos os povos do mundo. Nesse texto, Paulo nos apresenta uma cadeia missionária que revela tanto o desafio quanto a urgência da missão. E eu quero falar hoje aqui sobre 4 passos para atender o clamor invisível dos que nunca ouviram o Evangelho. O primeiro passo é entender que há uma promessa universal da salvação. E a gente volta de novo para o versículo 13, quando Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A missão começa com uma promessa, e que essa promessa, quando Paulo está citando aqui, como eu disse, o profeta Joel, do capítulo 2, versículo 33, essa verdade está ecoando, de que não há restrição geográfica, que não há etnia, que não há cultura, que não precisa da salvação. Eu fico pensando, por exemplo, os sertões do Nordeste, as cidades sertanejas no Nordeste brasileiro. A população cristã evangélica nessas cidades é de 2 a 5%. Isso significa dizer, meus amados irmãos, que a cada 100 pessoas, 2 são crentes. É muito ou é pouco? É muito pouco. Números como esse se refletem, por exemplo, em países da Europa como Portugal e Espanha. O Reino Unido, por exemplo, está se tornando um campo missionário. O balcão britânico já atestou que o país não é mais de maioria cristã. A soma de toda a religião cristã praticada no Reino Unido não é mais cristã. Os cristãos já são minoria no Reino Unido. A salvação está disponível para todo aquele que crê, de qualquer povo, de qualquer língua. John Stott disse que a universalidade do pecado exige a universalidade da salvação. E se exige a universalidade da salvação, a missão é inevitável. E a gente precisa levar essa missão a sério, porque o mundo está perdido e a graça de Deus está disponível. Se o mundo está perdido e a graça de Deus está disponível, nós precisamos juntar essas 2 peças uma com a outra. E é a igreja que tem a missão de fazer isso. Não há missão sem promessa. E a promessa é poderosa, porque a promessa diz que todo aquele que invocar será salvo. E isso dá à missão um impulso de esperança. Não é um impulso de desespero, mas é um impulso de esperança.
Existe esperança se o evangelho chegar e a palavra de Deus for pregada, anunciada, nem que seja apenas para testemunho, ela será. O profeta Jeremias teve um ministério de 40 anos. Os resultados visíveis do ministério de Jeremias foram praticamente inexistentes. É como se ele tivesse pregado 40 anos num lugar e ninguém nunca tivesse se convertido. Imagine. Mas a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus ela não volta vazia, porque ela faz aquilo que lhe apraz. E há muitas pessoas que aplicam essa verdade bíblica achando que se a palavra vai ser pregada, as pessoas vão se converter. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela cumpre o que apraz, porque para uns ela será para salvação, mas para outros será para juízo. Como assim, pastor? Porque aqueles que se convertem, se arrependem, essa palavra vem para a sua salvação. Mas para aqueles que são resistentes, para aqueles que são de coração endurecidos, que não tomam uma posição de vida e de vir para Jesus, essa palavra será para ele de condenação, porque ele teve a oportunidade, foi esclarecido, foi ele anunciado, a porta da salvação lhe foi aberta, mas ele escolheu não entrar. E se ele escolheu não entrar, ele vai ficar de fora, e se ele ficar de fora, ele estará perdido. E essa palavra anuncia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E está implícito, se não invocar, o que é que vai acontecer com ele? Estará perdido. Aí alguns vão e dizem assim, mas pastor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É verdade. De fato, Deus não manda ninguém para o inferno. Não se preocupe com isso. Deus só leva a gente para o céu. É verdade. Agora preste atenção, João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte, nós já estamos no inferno. O que Jesus faz é tirar a gente de lá. Então preste atenção no mistério, nós já estamos condenados porque o pecado nos condena. De fato, Deus não manda ninguém para o inferno, Ele tira do inferno, mas Ele tira aquele que crê nele. Se você não crê, sinto muito, você já está condenado. O segundo passo para a gente entender essa nossa missão é também compreender a barreira da ignorância espiritual. Isso mesmo. No versículo 14, a palavra de Deus diz na parte A, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aqui nesse texto, meus amados irmãos, está um grande drama da missão. Há bilhões que não invocam porque não creem. E não creem porque nunca ouviram acerca de. Não é uma rebelião consciente. É a ausência da verdade que lhe está impedida. David Platt, um missiólogo, autor do livro Radical, ele diz, nós estamos cercados por bilhões de pessoas que não estão apenas perdidas, mas ignorantes da única mensagem que pode salvá-las. E o silêncio da igreja é cúmplice na tragédia da ignorância espiritual. O clamor invisível vem dessa ignorância. É o som do silêncio espiritual. É a pergunta que não é feita. É a sede que não tem nome. É o vazio sem voz. E cabe à igreja quebrar este ciclo silencioso com o som do evangelho. Existe um Deus no céu poderoso que se fez homem e que morreu na cruz para pagar um preço pelos nossos pecados, para que toda a humanidade fosse salva, e você precisa crer nessa verdade. Nós precisamos dizer isso, nós precisamos anunciar isso, nós precisamos viver isso.
Um terceiro e penúltimo passo para compreender essa ideia é o imprescindível mistério da pregação. A parte B do versículo 14 diz: e como pregarão? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós já lemos e falamos aqui do versículo 17 de Romanos 10, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E essa pregação é a pregação do evangelho, da boa notícia. Às vezes uma boa notícia ela só faz sentido se a gente souber qual é o problema que tem por trás dela. A humanidade tem um problema que é o pecado. Isso não se resolve com dinheiro, isso não se resolve com remédio de farmácia, isso não se resolve com avanço tecnológico, isso não se resolve com a multiplicação da ciência, isso não se resolve com cuidado pessoal. Nada pode resolver o problema do pecado. Lá no Éden, o homem, quando viu a besteira que fez, e presta atenção uma coisa aqui que eu preciso dizer para vocês, todos nós aqui, meus amados irmãos, há coisas que a gente faz sem pensar, e quando a gente dá conta, nós estamos mergulhados num catatal de problemas que nós mesmos buscamos. Então vigia, porque o pecado ele vem justamente para isso. Qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Não pense que ele vai ser seu amigo, não. Ele não vai ser seu amigo. Não existe amizade com Satanás. Não existe amizade com o diabo. Os demônios, eles estão trabalhando para destruir a gente. O mundo quer nos afastar dos propósitos do Senhor. E esses pregadores de que eu estou falando aqui não são aqueles pregadores apenas do púlpito. Somos todos nós, os que usamos o púlpito e os que não usam o púlpito. São todos aqueles que são chamados para pregarem a mensagem da cruz, em qualquer lugar do mundo. Spurgeon disse que se pecadores serão condenados, que pelo menos eles tenham que passar por cima dos nossos corpos mortos. Se pereceram, que pereçam com os braços da igreja abraçados a eles, suplicando que eles aceitem o evangelho. Mas que a igreja esteja cumprindo o seu papel. Não é porque as pessoas me rejeitam. Estamos agora subindo no projeto missionário mais uma vez, lá para o Mato Grosso, lá no centro-oeste, lugar distante, chamado Terra Nova do Norte. É longe. Depois vocês procuram aí no mapa onde é que fica essa cidade. Foi a cidade onde aconteceu o primeiro projeto missionário, na época chamado Férias para Jesus, idealizado pelo reverendo Nilson Ferreira Braga, que foi apresentar esse projeto numa Assembleia Geral da nossa União de Igrejas, e esse projeto foi aprovado, mas quando ele estava vindo dessa Assembleia, sofreu um acidente de carro, vindo para o Rio de Janeiro, e aquele acidente foi fatal para ele, ele morreu na hora. Dona Lília, a esposa dele, ainda ficou um tempo. Hoje Dona Lília ainda está viva, servindo a Deus, inclusive ela já está lá em Terra Nova do Norte, chegou hoje lá. Amanhã estou eu viajando para lá e vou encontrar os demais irmãos também. E essa missão vai trazer para nós novas experiências. Certamente seremos ouvidos por muitas pessoas, mas também seremos rejeitados por outras tantas. Mas não importa se as pessoas me rejeitam, porque a minha missão é ir pregar. Se elas estão rejeitando, elas estão atraindo a condenação para si mesmas. É aquilo que Spurgeon disse. Se elas querem ser condenadas, que sejam condenadas tendo que passar por cima dos nossos corpos mortos. Ou seja, nós vamos doar as nossas vidas, ainda que nos custe a nossa própria vida, que seja pela pregação do Evangelho.
A missão requer proclamadores, não meros simpatizantes, não apenas doadores. A missão requer pregadores, evangelistas, mensageiros, testemunhas. O mundo precisa de vozes, e nós já temos a mensagem. Em último lugar, o último passo é o envio. E a igreja é a base dessa missão. Versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo chega ao elo final, ou ao elo inicial, desculpem. Esse negócio está pentecostal hoje. Aqui Paulo chega ao elo inicial da corrente, que é o envio. O envio é o primeiro elo anexado à corrente da salvação. Missões não começa no campo. A missão começa na igreja, aqui, hoje. Como disse, uma igreja que não envia, ela não vive plenamente a sua vocação. E sabe, meus irmãos, eu citei atrás Ralph Winter, quando ele disse que o maior problema não é a falta de oportunidades, e de fato não é. É a disposição do coração, é o quanto eu estou comprometido com essa missão. Enviar é investir, é caro, custa caro isso. Custa caro porque você vai tirar pessoas do seu habitat natural e vai enviar para outro lugar. É você ter que orar, é você ter que levantar sustento, é você ter que se comprometer com a missão, é bancar financeiramente, é abrir mão. Eu não sei se vocês sabem, mas essa igreja investe na obra missionária parte dos seus recursos. Os recursos que são vindo dos dízimos e das ofertas dos irmãos aqui nessa igreja, nós cooperamos com algumas missões. Por exemplo, nós cooperamos com a plantação de uma igreja no sertão da Paraíba, em Itaporanga, onde estão lá os missionários Rivaldo e Marilene. A igreja também coopera há quase 15 anos com a plantação de uma igreja também congregacional, Foi. A nossa igreja também coopera com a plantação de uma igreja lá na cidade de Bananeiras, também na Paraíba, só que agora é no outra área da Paraíba, é no Brejo Paraibano. É uma cidade bonita, e a princesa do Brejo Paraibano, ela polariza outras dezenas de cidades naquele entorno, uma cidade importantíssima. Os recursos das suas ofertas, dos seus dízimos, estão indo para lá mensalmente. A nossa igreja também coopera com a plantação de uma outra igreja bonita, franca, se desenvolvendo, lá na cidade de Palmirim, no sertão do Ceará, longe, irmãos, que lugar longe. Mas estamos lá, florescendo com trabalho, com os missionários, pastor Ronildo e Jaqueline, fazendo um trabalho extraordinário no sertão do Ceará. Nós estamos investindo os nossos recursos em uma congregação nossa, lá no interior de Pernambuco, na cidade chamada Exu, que é a terra do famoso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Uma cidade de multiculturas, uma cidade importantíssima, mas também que reúne um percentual baixíssimo de evangélicos, e nós temos lá uma igreja franca se desenvolvendo. Eu estou indo para lá no final do mês, e nós vamos ter batismos de irmãos lá nesse trabalho em Exu, coisa linda, irmãos. A igreja do Senhor enviando e investindo na obra missionária. Nós cooperamos com uma missão chamada Etnos, que atua na região de povos não alcançados, que nós nem sabemos os nomes dos missionários e de suas famílias, por causa da sua segurança pessoal.
Trabalhos lindos que estão sendo feitos nas montanhas, nos vilarejos, em países longe. Homens e mulheres que estão arriscando a sua própria vida por uma causa. Nós investimos também mensalmente com a missão Aleph. Lá no Rio Grande do Norte, é uma missão que trabalha preparando pastores, líderes, implantando igrejas, fortalecendo, revitalizando igrejas no Brasil e no mundo. Trabalho extraordinário, liderado pelo missionário Leandro e sua esposa Adriele. Que coisa bacana, a igreja do Senhor trabalhando. Talvez você não soubesse disso. Além de todos esses empenhos que nós celebramos mensalmente, né, Márcia? Mensalmente, nós enviamos recursos financeiros para ali. E nós somos parceiros de oração do pastor Aderson, com a sua esposa, lá em Aracruz, no Espírito Santo. Nós somos parceiros de oração do Ministério Bom Samaritano em Moçambique. Tem vários irmãos aqui que cooperam financeiramente para o Ministério Bom Samaritano mensalmente. É a igreja do Senhor cooperando para que o Evangelho seja anunciado. Mas nós podemos fazer mais. Nós podemos enviar mais. Porque formosos são os pés, aqueles sujos de poeira, cansados da caminhada, mas belos aos olhos do nosso Deus. Porque esses levam boas novas onde não havia esperança. E no cerne desse texto de Paulo aos Romanos está a figura do nosso Senhor Jesus Cristo como um coração pulsante da obra missionária. Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui ele toma do texto original hebraico que eu citei, que é de Joel, capítulo 2, 32, ele toma a expressão originariamente aplicada a Deus e aplica agora diretamente a Jesus, reconhecendo como o Senhor exaltado, digno de invocação, de fé, de adoração. Isso revela de forma contundente que Cristo é o nome que salva. E que a missão da igreja é, acima de tudo, fazer o nome de Jesus conhecido entre os povos. Quando Paulo mais adiante pergunta como crerão naquele de quem nada ouviram, Paulo dizendo que a fé salvadora só pode nascer quando se ouve falar de Jesus. Não é só ouvir falar de religião, não é falar de Deus de forma abstrata ou uma moral cristã. É preciso falar dele, e o nome dele é Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. A fé bíblica, irmãos, não é fé em fé, nem fé em valores, mas a fé em uma pessoa real, verdadeira, Jesus, o Filho de Deus, crucificado por nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e está ao lado do Pai, e voltará para vir nos buscar. É Ele que eu estou falando. Ele é o centro do conteúdo missionário. E Paulo prossegue: como pregarão se não forem enviados? Aqui nós podemos contemplar Cristo como o modelo supremo do missionário enviado. O Pai enviou o Filho enviou os apóstolos, e agora envia a igreja pelo poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder. Você recebe isso aí? Olha, eu vou dizer de novo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Não é poder para você pinotar, dar um pulo aqui naquelas luzes ali em cima e voltar, não. É um poder para enfrentar o cão de cara a cara. É o poder para ir em nome de Jesus e pregar o Evangelho a quem quer que seja. A missão nasce no coração de Deus, mas é expressa visivelmente no envio de Jesus, o missionário por excelência, que cruzou o maior de todas as fronteiras, a maior de todas as fronteiras. Porque ele veio do céu para a terra.
Ele veio da glória ao sofrimento. Ele veio da eternidade para o tempo real. Para quê? Para salvar a mim e salvar você. Todo envio missionário da igreja é um eco do envio de Jesus encarnado. Por fim, Paulo declara: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E o que são essas coisas boas? Senão o próprio Evangelho de Jesus. A boa nova de salvação é a vida perfeita em Cristo, sua morte substitutiva lá na cruz, sua ressurreição vitoriosa, sua ascensão gloriosa e a sua promessa de que vai voltar. Irmãos, a missão é bela porque o anúncio é Cristo. Os pés dos missionários são formosos porque eles levam a melhor notícia que já existiu, é que Jesus salva. Isso aqui nos mostra que Jesus é o conteúdo da mensagem missionária, o objeto da fé, o modelo do envio e a essência das boas novas. Meus irmãos, Ele é a origem, o meio e o fim da missão. A igreja que deseja viver plenamente seu chamado missionário, ele deve manter Cristo como centro de tudo o que prega, de tudo que vive e de tudo que proclama. A missão começa com Jesus, é movida por Jesus e só se completa quando todos os povos o conhecem e o adoram como Senhor. Aquilo de que disse João: eu vi diante do trono dele povos de todas as línguas, tribos, raças e nações. Nós seremos responsáveis diretamente por essa visão que teve o apóstolo João do futuro. Nós não podemos ignorar o grito silencioso dos que nunca ouviram o nome de Jesus. Finalizando aqui hoje, Paulo nos confronta com uma verdade inegociável. Eu disse no começo, a salvação está disponível para todos, mas ela não é automática. É triste, mas é verdade. Porque para alguém invocar o nome do Senhor e ser salvo, é preciso que ela creia. Para crer, é preciso ouvir. Para ouvir, é preciso que alguém pregue. E para que alguém pregue, é preciso que a igreja envie. Esses textos aqui nos entregam a anatomia da missão. Sim. É uma sequência divina que começa no coração de Deus, mas só se completa nos pés da igreja. Isso mesmo. E a pergunta que deve queimar em nosso coração hoje é: onde estão os meus pés? Enquanto bilhões vivem e morrem sem nunca ouvirem o nome de Jesus, a igreja não pode se contentar com os seus programas. Algumas vezes cheios, outros não. Mas o que mais dói é muitas vezes o coração vazio de compaixão. Não podemos ignorar o clamor invisível dos que nunca ouviram. Ele pode não ser escutado com os nossos ouvidos, mas ele é audível ao coração que foi transformado pelo Evangelho. Se você foi transformado pelo Evangelho, essa mensagem certamente mexe com o seu coração. O mundo está cheio de vozes, irmãos. Tem pessoas dando muitos caminhos.
há barulhos por todos os lados. Tudo quanto é lado tem barulho. Mas há um só tipo de som que Deus ainda espera ouvir, que é a adoração de todos os povos a Ele. E para que isso aconteça, alguém precisa ir. Alguém precisa ser enviado. Alguém precisa abrir mão de alguma coisa. E todos nós precisamos responder. Há 30 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi atender um chamado de Deus para dedicar a minha vida para Ele, servindo, pregando a palavra. E continuo aqui. Enquanto Ele me permitir, eu quero continuar proclamando. John Piper disse uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui para nós refletirmos. Você tem 3 opções diante da missão de Deus: ir, enviar ou desobedecer. Só isso. Ou você vai, ou você envia, ou então você está desobedecendo. A gente costumou muito a ouvir assim: a missão se faz com 3 coisas: orar, contribuir, ir. John Piper tornou a missão mais difícil. Mas é porque o entendimento é simples. Porque se você vai, você ora e você está contribuindo com a missão. Se você envia, você também ora e você está indo com quem foi, você enviou. Agora, se você nem vai e nem envia, você é desobediente. Ele não está errado, não. Então hoje nós estamos dentro dessa escolha. Vamos continuar em silêncio? Vamos assistir à missão como espectadores? Ou você vai colocar os seus pés no caminho? Vai dedicar a sua vida nas mãos de Deus? Deus tem um lugar para você ir e pregar o Evangelho. Que esse não seja mais um sermão sobre missões, mas que seja o marco de um novo tempo na sua vida, um tempo de envolvimento real, profundo e pessoal. A salvação é para todos, mas ela começa com alguém, e talvez esse alguém seja você. Eu vou finalizar hoje dizendo umas breves coisinhas que podem responder o clamor invisível. Quer saber? A primeira delas é: pare de apenas sentir, se emocionar. Para com isso. Comece a agir. Se Deus tem te incomodado com a realidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, transforme esse incômodo numa ação prática. Vá lá. Sinta o peso da missão. Comece hoje. Comece orando intencionalmente. Venha. Se você quer saber como você pode trabalhar melhor, venha falar comigo. Eu vou mostrar a você um campo missionário para você trabalhar. Não diga assim: eu estou orando por missões, se você não estiver incluído na parte da resposta dessa oração. Segunda coisa: adote um povo não alcançado. E invista em oração, em conhecimento. Escolha um povo, um país onde o Evangelho ainda não chegou. E aí você vai conhecer isso. Conheça esse povo. Comece a orar por esse povo. Quem sabe Deus vai mandar você para esse povo. Eu comecei a orar por um povo no primeiro ano que eu entrei no seminário. E eu já fui 7 vezes lá nesse povo, pregar o Evangelho lá. Conheça as barreiras, conheça as suas dores. Isso vai trazer foco, paixão para a sua vida. Terceiro conselho que eu quero dar para você: reeduque a sua forma de investir. Sabe, eu estou falando de investir, é investir tempo, investir os seus dons e os seus talentos, mas investir também os seus recursos.
Às vezes a gente separa a menor parte para a obra missionária. E às vezes a gente faz porque para não deixar de fazer. A gente investe muito pouco. Talvez nós investamos menos que uma lata de Coca-Cola por mês na obra missionária. Quantas Coca-Colas por mês você bebe? Sabe, irmãos, rompa o silêncio ao redor. Você vive cercado de pessoas que não conhecem Jesus, talvez nunca ouviram o Evangelho como você conhece. De forma clara, colegas, vizinhos, amigos, familiares. Então, comece a viver como pregador dessa esperança do Evangelho. Não tenha vergonha, haja com sabedoria na dependência do Espírito Santo. O Evangelho não foi feito para ser guardado, mas o Evangelho foi feito para ser proclamado todos os dias em todos os lugares. Quer saber mais? Pergunte a Deus se você é a resposta que Ele quer enviar. Você já perguntou isso para Deus? Senhor, o Senhor quer me enviar para algum lugar? Me mostra, para onde é que o Senhor quer me mandar? Eu queria que essa igreja tivesse vazia, eu queria, mas considerando que todos estivessem em algum lugar pregando o Evangelho. Aí isso faria todo sentido. Até não me importaria de pregar aqui para o auditório vazio. E sabe, você pode dizer hoje para Deus assim: Senhor, eu queria entender o propósito da sua vida para mim. O que é que o Senhor quer de mim? Aonde é que o Senhor quer? Qual é o campo que o Senhor quer que eu trabalhe? Mostre para mim. Não faça como fez Moisés: Senhor, envie outro, eu não vou não. Deus quer você lá, fazendo o que você não está querendo fazer, mas Ele vai dar prazer e satisfação. Se você conhece alguém que tem vocação missionária, invista nele. Quando eu entrei para o seminário, em 1997, uma viúva da igreja que eu era membro, chegou para mim e disse: Alan, eu queria lhe ajudar no seminário, mas eu não sei exatamente como. Mas eu comprei esse livro, e era um livro sobre aconselhamento cristão. Eu achei que esse livro vai lhe servir no ministério. Eu tenho esse livro até hoje, vez ou outra eu o consulto. Ela nem está viva mais, mas ela me deu aquilo como uma semente, porque ela queria contribuir comigo. Outro dia chegou uma outra pessoa e me deu assim um talão de passe estudantil para eu ir para o seminário, porque ela queria me ajudar a ir para o seminário. Às vezes a gente não sabe como fazer, mas Deus vai dar a direção. Se você conhece alguém que está com a sua vida disponível. Eu me lembro aqui, e vou terminar com essa história, o testemunho de uma irmã aqui da nossa igreja. Foi público. Eu estou falando porque foi público. Ela contou que há muitos anos atrás, membro aqui da igreja muito antiga, muitos anos atrás, ela estava cooperando com um trabalho missionário no interior aí, para Minas, para o Espírito Santo, algum lugar, algum estado aqui vizinho. E aí alguém chegou de volta, tendo ido visitar esse missionário que estava lá. E aí chegou para ela e disse: irmã, eu fui lá naquele campo missionário tal. Irmão, o missionário tem até computador lá. Ela disse que na hora que ela ouviu aquilo, ela pensou: eu nem tenho computador, e eu mando oferta para esse missionário, e o missionário já tem até computador. Esse missionário não está precisando da minha oferta. Foi a percepção que ela teve no primeiro momento. Mas anos depois, ela foi num avanço missionário comigo, lá na Paraíba, e ela deu esse testemunho lá. Quem estava lá vai se lembrar. Aí ela começou a contar essa história. E aí ela foi e disse: pastor, eu queria dizer que se o missionário tem computador, tem carro, tem casa boa, veste bem, come bem, isso é o mínimo que um missionário precisa, porque ele está na linha de frente de batalha.
Ele abriu mão de um monte de coisa da sua vida por uma causa que nem é dele. Então esse missionário merece o meu respeito todo. Eu me converti disso hoje. Porque todo esforço que eu fizer e puder fazer para ajudar os missionários a permanecerem no campo, eu vou fazer. Essa é uma percepção convertida. Claro, existem muitos charlatões por aí se aproveitando da missão para enriquecimento. Mas existe muita gente séria, levando o trabalho de Deus a sério e dando a sua vida. Avalie se sua vida aponta para o reino ou está apontando para si mesmo. A missão começa quando nós deixamos de ser o centro e colocamos Jesus e a compaixão pelos perdidos como nossa prioridade. Que o Senhor nos ajude a convertermos o nosso coração, mas convertermos também o nosso bolso. Eu quero incentivar você a pensar sobre o seu papel na missão. Qual é o seu papel? Mas eu queria também que você considerasse que Deus está chamando você para uma missão. Eu não sei exatamente qual que é, mas eu sei que para cada um de nós Deus tem uma missão. Deus tem um lugar, Deus tem uma ação para nós fazermos. Então, ora a Deus e seja você a resposta da sua própria oração. Eu queria convidar você para ficar em pé e orar junto comigo. Talvez a sua oração hoje fosse dizer assim: Senhor, eu queria ter uns pés bonitos. Aí Jesus vai dizer assim: vá pregar o Evangelho, você vai ter os pés bonitos. Senhor, eu queria que eu fosse a resposta da oração daqueles que estão clamando silenciosamente por salvação. E o Senhor vai dizer: eu te envio a esse povo. Eu te chamei para isso. Talvez você nunca vá lá, mas talvez você pode ser aquela pessoa que vai fazer coxa de retalhos, como eu me lembrei agora da irmã Cirlei. Se o Walter estiver nos ouvindo, quantas coxas de retalho dona Cirlei não preparava o ano inteiro? Cedica também, né? Cadê Cedica? Não sei se faz mais hoje, mas eu acho que faz ainda, né? Coxas de retalhos para a obra missionária. Que coisa linda. Deus está vendo isso. Sabe, irmãos, quem sabe as irmãs da Cidade Feliz vão fazer crochê e pintura, né, Marcelo? Aí, Jaceni, Gredi, tá vendo, Eliane? Quem sabe? Para que isso seja revertido para a obra missionária. Eu não sei, Deus é quem sabe. Tudo é um propósito que Deus vai estabelecendo para que as coisas se ajustem. Não precisa de oportunidade, precisa de disposição para servir. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, eu me achego à tua presença junto com os meus irmãos aqui, com o meu coração trêmulo, diante dessa mensagem que ouvimos aqui, do que o Senhor falou conosco. Deus, eu não quero ser a mesma pessoa de sempre. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ilumine os meus olhos, minha mente, meu coração, para amar aquilo que o Senhor ama, para enxergar o que o Senhor deseja que eu enxergue. E me dá mãos firmes, pés firmes, corajosos, para lutar por aquilo que o Senhor deseja que eu lute. Meu Senhor, me faz compreender e me fortalece no teu propósito, mais uma vez para a minha vida. Aqueles que ainda não sabem qual é o seu projeto, que essa noite o Senhor possa descortinar o propósito do Senhor para cada um de nós. Que nós saímos daqui hoje com uma decisão tomada em nossos corações, sermos obedientes ao teu chamado e a irmos ou enviarmos, para que a obra do Senhor continue. Meu Pai, abençoa nossas vidas, fortalece os nossos corações, traz ânimo aos nossos irmãos queridos. Eu quero te pedir, Senhor, pelo nosso irmão presbítero Zé Afonso,
o líder da nossa congregação aqui no Catarina. Deus, eu quero te apresentar o Manel Douglas da nossa congregação lá em Exu. Que o Senhor visite os teus filhos. Nós nos lembramos também da missão Aleph, da missão Etnos, do Ministério Bom Samaritano. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor visite o campo missionário de Ipalmirim com o pastor Ronildo e a Jaqueline. Visita, Senhor, o campo missionário de Itaporanga com o Rivaldo e a Marilene. Visita o campo missionário de Bananeiras com o pastor Gilson e a irmã Risolene. Pai, visita o campo missionário de Aracruz. Ah, Deus, visita os teus filhos ali, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Aderson, a Cristina, Senhor, e a Ágata, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Deus, mas abençoa esta igreja aqui também. Levanta essa noite aqui vozes que vão proclamar o teu evangelho. Pés que serão formosos pela pregação das coisas boas. Levanta, Senhor, aqui homens e mulheres que possam contribuir para sustentar a obra que é missionária. Senhor, mas também nos faz missionais nessa cidade. Nos faz, Senhor, proclamadores do Teu Evangelho em cada canto dessa cidade, em cada repartição, em cada praça, em cada rua, em cada lugar. Sejamos vozes que proclamam que Jesus Cristo salva. Abençoa, Senhor, essa igreja e o ministério que ela desenvolve. Que o Senhor continue conosco. Fica conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, uma semana próspera, abençoada. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos os Teus desígnios. É assim que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco essa noite. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu quero, se você não se constranger, olhe para o irmão que está do seu lado, estenda a sua mão. Isso foi muito bom cultuar a Deus junto com você hoje aqui. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe ricamente, abençoe cada um aqui. E nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Recebam então a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor olhe para você, tenha misericórdia de você. Que o Senhor olhe para você e dê a você a paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Divino Espírito Santo do Senhor, seja com todos vocês e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.